E aí, irmão, como é que tá? Tô bem demais, graças a Deus. Você? E aí, eu tô bem. Tá certo. Tá ruim aí a imagem, cara? Parece que pra mim aqui tá muito ruim. Aqui. Ah, tu fala assim, tá escuro aqui, a iluminação tá ruim onde eu tô? Não, tá bom. Tá bom? Então tá bom. Então, vamos começar? Vamos lá, vamos lá. Boa noite aí, pessoal. Todo mundo bom? É, O som também tá bom, ô Thalisson? Tá legal? tá, tô ouvindo bem. Se eu só fixar aqui um comentário do tempo que eu... Aí, Vamos lá, então. Vamos começar orando, irmão? vamos lá. Clamando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso Espírito. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Afasta, olhamos, Deus, Deus, que está os corações dos fiéis, nossos filhos. com a luz do Com Espírito o Santo. Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente as coisas segundo o Espírito de Deus e relações. Isso, Por Senhor. Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, nessa noite, eu quero pedir, Deus, que o Senhor venha sobre nós, sobre o nosso coração, e que hoje, Amém, Jesus, Senhor. nós novamente possamos nos apaixonar novamente por você, Jesus, pelo Verdade, teu amor. Senhor. Como naquela primeira vez, Jesus, que o Senhor foi apresentado para Nós nós e pelo queremos, amor Senhor, invadiu o declarar o nosso nosso amor a Ti. e nós nos apaixonamos, nos enamoramos por ti, Jesus. Hoje nós queremos É novamente verdade, Senhor. viver esse amor no nosso coração, Deus. Obrigado, Senhor. É Espírito Santo verdade. de Deus, hoje nós nos colocamos aqui na tua presença, para que o Senhor É venha sobre verdade. Vem nós, sobre nós, Espírito Santo. transforme nosso coração em uma terra Vem, boa, Espírito uma terra Santo, sobre nós, frutuosa, sobre o nosso coração, sobre a que o nossa nosso vida, coração sobre o seja nosso lugar chamado. de amor Vem, nessa. Espírito Santo, enche o nosso Nós, coração. Espírito Santo de Deus, por meio Vem, da tua ação no através nosso meio, da possamos intercessão nos de Nossa apaixonar Senhora, do novamente poderoso nome de por Jesus, nos Jesus. fazer de fato Hoje, cheios da Espírito graça Santo, de Deus. queremos declarar que está Vem, Espírito Santo. autorizado a tua ação no meio de nós nessa noite. Vem, Espírito Senhor, Santo. Espírito Santo, que Deus possa fazer prodígios no nosso meio nessa live hoje. Que Vem, nós, Espírito Santo. Deus, por meio da tua ação, possamos Vem, alcançar Espírito Santo de Deus. Toca o porque nós nosso coração. merecimento próprio, nós não temos mais Vem, que Espírito acreditar. Santo. Vem encher cada coração que acompanha essa live. Deus nos Vem nos alcança dar para que discernimento, nós sabedoria para meditar e sejamos partilharmos canais essa da ideia. tua graça para esses que estão nos assistindo. Vem, Espírito Santo. Então, vem sobre nós. Ria la la la, ria la la la, ria la 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 la, bara la ye. Shiria la 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 la, bara la 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 la, ira la 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 la, bara la ye. Shira la 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 la, ria la la la, ria la la la, bara la la bara la ye. Vem, Espírito Santo. Ria la 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 la, bara la. Se você vem amanhã, eu já te espero agora. Meu coração tá preparado, amor. Sei que não vai demorar. Já entreguei meus desejos, meus sonhos, meus planos. Eu autorizo, Pai, nesse lugar. Eu autorizo, Pai, nesse lugar. Eu autorizo, Pai, nesse lugar. De novo, de novo, de novo, Deus, eu autorizo, Pai, nesse lugar. Vem, e me conquistou, e me conquistou. Espírito Santo de Deus,
Vem sobre nós. Corações nessa noite. Espírito Toca Santo, os corações. Vem, Espírito Santo. corações que esqueceram do teu amor, Santo de Deus, que nessa noite hoje eles possam ser lembrados, que nessa infundido nesses corações novamente, esses corações que há muito estão frios, que hoje eles possam queimar na tua presença, Espírito Santo de Deus, que o teu amor possa invadir esses corações, que nós hoje sejamos somente canais teus, somente canal para a tua graça. Mãe, eu peço a tua presença hoje. Peço a tua presença e a tua intercessão, mãezinha, para que nós Passa na frente, sejamos agradáveis ao teu filho, sejamos abertos passando à frente. Então, pela tua intercessão, Nesta live, deste momento de partilha, de oração, nessa vem live, mais interceder por nós. Vem mais. Sagrado, Mãe querida, para que nós hoje, estando com a Senhora, possamos alcançá-los e levá-los ao teu por todos aqueles que precisam nessa noite, por todos aqueles que precisam ser alcançados pelo amor de Deus, por todos aqueles que precisam ser alcançados pelo Espírito Santo nessa noite. Sozinhos e perdidos, que o teu amor os alcance agora, que o teu amor, Espírito Santo, mais destes corações, que eles não se sintam mais sozinhos, tira deles todo o medo, toda a solidão. Eu quero recomeçar, eu autorizo, faz esse lugar o que fez um dia e me conquistou, e me conquistou. Se você vem amanhã, eu já te espero agora. Meu coração tá preparado, amor. Sei que não vai demorar. Já entreguei meus desejos, meus sonhos, meus planos. Eu autorizo, faz nesse lugar. Faz, Espírito Santo de Deus, no nosso coração. Faz, Espírito Santo. Nos ajuda nessa noite, Espírito Santo, a viver e a entender melhor, Espírito Santo, qual é o seu desejo para nós. Eu entrego a vida de cada pessoa que agora assiste, que vai ser tocado de fato por cada palavra através dessa partilha. Que seja uma noite profética, Espírito Santo, de acordo com a sua vontade. Prepara, Espírito Santo, os corações, os ouvidos, as mentes, o entendimento, coloca ordem nos pensamentos. Vem sobre nós, Espírito Santo. Nos ajude nessa noite. Vem, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eita, irmão. Amém? Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora pode falar aleluia até mandar parar, né? Aleluia, 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 aleluia. Até a língua cansar. Amém. Boa noite. Você tá bom, irmão? Tô bem demais, você? Joia. Cumprimenta todo mundo que está aí na live. Vai comentando aí. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, né? Vem entrando, mandando a paz de Jesus. Conecta aí conosco que hoje vai ser fogo. Hoje vai. E eu só tenho um recado.
Só tem um recadinho para falar. Quem não mandar o link dessa live nos grupos, nos contatos, não vai namorar e não vai casar. Meu Deus. Eu vou falar pra Sara, falar, amor do céu, misericórdia, a gente tá noivo. Compartilhe o link dessa live em todos os grupos de WhatsApp que você tiver, então. Amém, então. Gente, boa noite. Como é que é, irmão? Eu posso começar partilhando? Como é que vai ser? Bom, Você que manda na parada. vamos lá. Assim, eu só vou dar uma pincelada para quem não está acompanhando a gente do que a gente está falando. Galera, assim, essa semana, para quem não acompanhou os outros dias, a gente está falando sobre afetividade e sexualidade. Nós tivemos temas voltados tudo para isso. E hoje a gente chega no namoro, onde a gente vai falar a visão da igreja, como funciona o namoro santo para quem não sabe, e qual é a experiência de ter os objetivos que os dois que estão em um relacionamento a dois precisam ter para que esse namoro dê certo. E o Marcos, nada melhor do que o Marcos para falar para a gente, né? Ah, não, mas tem muita gente melhor. Mas a gente tá aqui, né? Estamos aqui para poder aprender junto também. E é isso aí. Glória a Deus. Vamos que vamos. Eu tenho certeza que as outras lives foram muito abençoadas e preparou mesmo o nosso coração para esse momento de partilha que vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, eu queria começar partilhando uma palavra de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 6, na verdade, versículo 12, que diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É um versículo muito conhecido. E eu quero ler, na verdade, com mais calma, o versículo 19 do capítulo 6, que diz assim, 1 Coríntios 6, 19. Você que está aí acompanhando pela live, se quiser pegar a Bíblia e deixar aberto aí, nós vamos meditar um pouco em cima deste trecho e vamos adentrar, então, que foi a proposta, o que a igreja nos orienta, o que a palavra de Deus nos orienta, que também as experiências nos orientam de como viver e de que forma conduzir um namoro cristão, um namoro segundo o coração de Deus. Lá diz assim, 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Porque fostes comprado por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Esse é um grande sentido da vida. Não estou falando só de namoro, mas de tudo. Nós temos que tratar o nosso corpo como templo do Espírito Santo e, de fato, usar o nosso corpo, a nossa vida, para glorificar a Deus. E, em cima disso, eu preparei algumas coisas. Eu quero só fazer um breve merchan de algumas coisas que vão ser usadas aqui como base das partilhas. Bom, primeiro o material que nós vamos usar com toda certeza, falando da voz da igreja, não tem como, né? Nós vamos citar o catecismo da Igreja Católica, alguns parágrafos muito importantes que vão, de fato, direcionar a nossa visão sobre a questão do namoro. Também usei alguns trechos e indico também o livro do Namoro, do professor Felipe Aquino. Quem quiser ler também, muito bom. Aqui vou dar testemunho disso aqui na minha vida e vou indicar também o Sentinelas, volume 3, que fala justamente sobre afetividade e sexualidade, um encontro que mudou a minha vida. Então, vou citar algumas experiências também que eu vivi a partir deste encontro. E também gostaria muito de indicar para vocês outros materiais, como O Brilho da Castidade, do professor Felipe Aquino. As 5 fases do namoro é maravilhoso. Quem quiser ler também. Não me recordo o nome do autor, mas as 5 fases do namoro é um material riquíssimo para quem quer ler e meditar e viver essa realidade do namoro segundo o coração de Deus, o namoro cristão, o namoro santo. Mas enfim, vamos para a parte prática. Quando a gente fala de namoro, quando você pega o catecismo da Igreja Católica, eu me lembro que em 2015 eu fiz um retiro que se chama Sentinelas 3, né, Afetividade e Sexualidade. Eu fiz em 2015. Eu já tinha dentro do meu coração, desde 2014, um ano anterior, então eu estava com 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos de caminhada. Eu lembro que eu já tinha dentro do meu coração a certeza que eu tinha que viver a castidade, que eu tinha que guardar a minha pureza e que eu tinha que esperar alguém que Deus quisesse. Eu já tinha vivido um namoro, que quando eu conheci, tive a experiência pessoal com Jesus, eu estava namorando,
mas não foi da vontade de Deus que se concluísse o caminho completo de um namoro, que é o noivado e o casamento. Então, terminamos em oração e tudo aquilo, e aí eu lembro que eu fiquei muito com medo de começar um relacionamento que não fosse do jeito que Deus queria. E aí eu lembro que eu entrei nesse Sentinelas da Manhã 3, afetividade e sexualidade, muito, muito medroso ainda, né, da realidade afetividade e sexualidade. Eu costumo dizer que eu entrei como um cavalo, né, que só olhava para um lado, onde eu olhava não pode, não pode, não pode, realmente tem muitos não podes, mas também esquecia de olhar a beleza daquilo que pode dentro do relacionamento cristão. E quando eu saí desse encontro, a primeira coisa, eu me lembro, eu ia de ônibus em muitos lugares e eu comecei a carregar o catecismo da Igreja Católica e li todos os parágrafos que falam sobre castidade no catecismo. Principalmente aqueles que citam o sexto mandamento, que é não pecar contra a castidade. Eu quero deixar os números desses parágrafos para depois quem quiser ler em casa. Quem tiver o catecismo, vai do parágrafo 2331 até o parágrafo 2400. Então, não são muitos parágrafos, são parágrafos simples, que vão falar de realidades como o autodomínio na castidade, cita coisas como que a castidade desabrocha da amizade, isso é muito bonito, principalmente na realidade de namoro. Eu vou dar o meu testemunho para vocês, de fato, precisa desabrochar de uma amizade muito sincera. Fala sobre a questão do amor entre os esposos lá na frente do casamento, cita coisas que ferem a castidade, como pornografia, masturbação e outras realidades que eu acredito que a gente já tem noção. Coisas realmente que são muito bonitas. Eu indico muito quem quiser saber mais sobre a castidade e a realidade até mesmo do próprio namoro, segundo a Voz da Igreja, pesquisa lá, Catecismo da Igreja Católica, 2331 até 2400. Já citei os livros, então vamos para a parte, né? Para você entender essa live, eu queria fazer uma pergunta para você que está aí, para o Thalisson, para mim, né? Qual a nossa visão sobre namoro? Porque Deus trazia muito isso ao meu coração. O nível de frutos que esse tipo de partilha tem no nosso coração depende muito de qual a visão que a gente tem disso já, desde agora. Porque não adianta eu fazer um belo de um sermão, e eu sou bem franco nas minhas pregações, nos momentos de partilha. Não adianta fazer uma bela pregação, um sermão muito bem montado, um negócio que eu vou pontuar, que eu vou citar isso, que eu vou citar aquilo, sendo que você tem uma visão do namoro daquilo que ele não é. Nós aqui viemos partilhar, talvez você está na live pensando, meu Deus, o que ele vai falar? Ele vai falar de muita coisa que não pode. Se é a cara do Marcos falar o que não pode. Não, eu vim falar sobre a realidade daquilo que se vive um namoro. Mas um namoro a partir da visão de quem? 2 pontos. A visão da igreja, que nos orienta. Então eu vou falar muita coisa que a igreja mesmo nos orienta, sim. Mas uma visão que não deixa de ser a visão da igreja, mas que nos leva a vivenciar uma visão pura do namoro. Eu não estou falando que a igreja não tem uma visão pura, mas muitas vezes nós temos a ideia de que o namoro cristão é só uma visão daquilo que não pode, e que a igreja veio para mandar só o não pode. Não, ela nos deixa muitas coisas que podem, que são riquíssimas, e que de fato as próprias experiências e testemunho que a gente vai tendo durante a vida nos fazem enxergar isso. Então, qual é a visão que você deve ter nessa live? Um namoro segundo a visão, o coração de Deus e da igreja. Então, é isso. Mas o que é o namoro? Tem muita gente que me pergunta assim, Marcos, o que é namoro santo? O que é o namoro cristão? O que é o namoro segundo o coração de Deus? E é o namoro que não pode fazer aquelas coisas, porque se fizer já não é namoro. Ai, que não sei o quê. Eu não posso nem encostar, tem que ser... o namoro cristão é tipo a quarentena, é 1,5 metro de distância para lá, né? Não é só isso. Na verdade, isso não define as coisas dentro de um namoro necessariamente, um namoro cristão. Eu vou citar. O que é um namoro? O namoro é um tempo de conhecimento e crescimento para os envolvidos no relacionamento do namoro. E quando eu digo conhecimento, essa palavra nos leva a pensar, então vamos conhecer tudo, né? Vamos conhecer corpo, alma e o que tiver.
né? Não, não é isso. O namoro é um tempo de você conhecer o caráter, é o tempo de você conhecer o temperamento, é o tempo de você conhecer os propósitos daquela pessoa, a vocação daquela pessoa, o chamado daquela pessoa. O namoro é o tempo de você aprofundar nessas coisas. O corpo você deixa para conhecer lá na frente. Lá na frente. Ó, eu dou uma dica para as pessoas. Conheça o mínimo do corpo possível. Mas quando eu digo o mínimo do corpo, eu tô falando de si mesmo, tá? A gente precisa se conhecer. A realidade feminina diz muito sobre isso, a gente sabe disso. A realidade masculina também, o homem precisa se conhecer, conhecer as reações que o seu corpo tem. Mas eu não estou falando de autoconhecimento ou de conhecimento para ter autodomínio. Estou falando daquele conhecimento que todo mundo já sabe o que eu estou querendo dizer. É eu querer conhecer o que tem para me conhecer no casamento. E não é um tempo de eu investir nisso. É um tempo de eu investir qual que é o temperamento da pessoa que eu estou namorando. Eu já conheci pessoas e oriento muito jovens nessa área afetiva e atendo muito mesmo, eu e a Sara, que é a minha noiva. Inclusive, deixa eu falar, né? Eu não falei, mas eu namoro e sou noivo da Sara Franciele. Então, graças a Deus, nós vamos casar no final do ano aí. Reze para que essa pandemia tenha acabado, porque eu quero fazer um casamento carismático, com gosto, né? E Amém. clamar o fogo. Vamos clamar o fogo, isso aí. E dentro dessa realidade, eu aprendi que não é um momento de eu investir nisso. É um momento de eu conhecer, por exemplo, o temperamento. Eu conheço pessoas e atendi jovens já, que o namoro não deu certo. Não estou falando dos temperamentos só, daqueles que são os temperamentos estudados. Poxa vida, o caráter da pessoa diz muito. O namoro é tempo de eu conhecer o caráter. Às vezes, quantas vezes, para ganhar o coração, um rapaz e uma moça finge ser quem não é, né? Veste uma máscara, é o tempo de você conhecer realmente os podres e os maduros daquela pessoa no temperamento, nos defeitos de caráter que você vai esbarrar, porque vai esbarrar, você pode ter certeza que você vai esbarrar nos defeitos de caráter. É o tempo de você conhecer os propósitos daquela pessoa. Por exemplo, eu já tenho de pessoas que falaram assim para mim, Marcos, eu estou extremamente frustrado. Você falou para mim que eu tinha que rezar para discernir se o namoro era a vontade de Deus. E aí eu fui rezar, na hora que eu perguntei para a menina o que ela tinha como desejo vocacional, ela falou que queria ir para o convento. E falou que não ia rezar comigo. Eu falei, irmão, dá graças a Deus, véio. Você não atrapalhou a vocação da menina. Então eu digo isso para as pessoas. Poxa vida, quando você se torna. Primeiro, desabrocha na amizade, o que eu preciso nos orienta, porque quando você se torna amigo de alguém, não com a pretensão, mas de forma muito natural, uma amizade em Deus, você conhece os propósitos daquela pessoa. Né? Então você sabe se aquela pessoa está pensando talvez em ir para um seminário, talvez investir em outras vocações. Vai adiantar você querer chamar uma moça, um rapaz, né, para poder rezar para discernir se o namoro é de Deus, sendo que a pessoa já tem aquilo cravado no coração de que ela vai para o seminário, se ela vai para um convento. Às vezes a pessoa já está com o pé dentro do seminário. Eu não estou falando que isso não possa haver alterações e mudanças na vida da pessoa, mas eu estou dizendo que você precisa conhecer a pessoa com quem você está junto. Tem gente que namora um desconhecido, casa com um desconhecido, morre sem conhecer quem de fato está lá do lado. Eu sei que a gente não vai conhecer tudo, mas é nossa obrigação conhecer o máximo possível. Eu preciso saber quem está ali do meu lado. Tem gente que tem a capacidade de nem namorar e doa-se tudo que tem e é para um desconhecido. É por isso que o namoro é tempo de conhecimento. E é tempo também de crescimento. Eu posso testemunhar isso. Meu Deus. Como eu cresci e como eu descobri que eu era podre namorando e hoje noivo, né? Quase casando. Porque o namoro nos faz crescer. Para você crescer, você tem que saber onde é que são suas limitações, suas fraquezas. Eu descobri que eu era rabugento, que eu era chato, que eu tinha que melhorar nisso. Comecei a rezar em cima disso. Hoje eu posso dizer que já melhorei muito. Mas o tempo do namoro me ajudou a crescer dessa forma. Então, o namoro é um tempo de crescimento, um tempo de conhecimento. E aqui nós não estamos não estou falando de conhecimento carnal, estou falando do conhecimento temperamental, do conhecimento de caráter da pessoa, do conhecimento vocacional. Você já conversou, talvez, às vezes você está pensando, meu Deus, eu quero namorar o fulano. Mas você já sentou, talvez, para conhecer, ser amigo do fulano e perguntar para ele o que ele pensa, por exemplo, sobre o chamado? Uma das primeiras coisas que eu conversei, por exemplo, com a Sara, que hoje é minha noiva, era o que ela pensava sobre a vocação dela. Quando ela disse que sonhava em ser mãe,
sonhava em ser esposa, e eu falei que eu sonhava em ser pai, ser marido, e ter uma família. Quando ela falou que sonhava em ter uma família, eu tinha certeza que aquela vocação estava inserida no coração dela, e que quanto a isso eu não ia ter problema. Por quê? Porque eu conheci a Sara, eu fui conhecendo a Sara, e a Sara foi me conhecendo, tendo a certeza de que, de fato, eu tenho essa vocação inserida no meu coração. Então é um tempo de conhecimento e de crescimento. E uma segunda pergunta que eu fiz foi, que muita gente me faz. Eu sempre bato nessa tecla, e vou bater nessa tecla aqui agora, porque não é porque nós estamos numa live que eu vou deixar de ser direto nesse ponto. Namoro de Deus, namoro cristão, não começa ficando, começa em oração. E eu digo isso com propriedade. E eu vou dizer logo, gente, não me venha com conversa, com lenga-lenga, com meio termo, porque eu tô falando daquilo que eu já vivi. Eu vivi as duas moedas, tá? Os dois lados da moeda. Eu vivi a realidade. Eu tô falando, eu não li no livro isso, tá? Eu não li nenhum dos livros aqui. Eu vivi. E eu sei que quando o namoro começa no fogo da carne, para administrar ele no Espírito Santo, é muito difícil. Quando começa na graça, em oração, em discernimento, já é difícil. E é até hoje. E eu fico pensando, sabe? Às vezes as pessoas se arriscam muito em começar de uma forma desordenada. Comece rezando. Aí as pessoas me perguntam, né? Meu Deus, como que eu vou rezar para namorar? Eu vou fazer uma novena de São Santo Antônio, virar de cabeça para baixo, colocar... Nossa, já atendi. Santa Terezinha é boa. Santa Rita de Cássia, Causas Impossíveis. Essa é top. Tem gente que fala assim, eu vou rezar todos os dias, 3 horas da madrugada, porque Deus precisa mandar o meu José, as meninas falam. E aí o José fala, meu Deus, cadê minha Maria? Essa semana eu conversei com um amigo meu, falou assim, Marcos do céu, tá todo mundo, você já ficou noivo, a galera tá que namora e eu tô ficando pra titi. Eu falei, não, irmão, relaxa. Quer dizer, eu vou fazer uma novena. Eu falei, para com isso, não é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha discernimento no momento de viver esse período. O que é isso? Como isso? Muita gente pergunta. Então, essa pergunta que veio ao meu coração quando eu estava preparando. Como começar e viver um namoro santo? A resposta é uma e a gente vai dividir essa resposta em alguns pontos para a gente destrinchar. Você começa e vive um namoro santo através da oração. Esse é o principal tópico. Oração. Antes de namorar, durante o namoro, e se por um acaso tiver que terminar, termine em oração. E eu digo isso com muita tranquilidade. Oração é a chave para se começar bem, viver bem e, se preciso, terminar bem. Eu estou dizendo porque tem namoros que entram na vida da gente para fazer a gente crescer, para fazer a gente amadurecer e depois finda. Eu não estou falando de pessoas que usam a outra. Não, estou falando de namoros realmente que são cristãos. Namoro santo. Eu vivi um namoro de 1 ano e meio que foi extremamente em Deus e Deus permitiu que fosse durante aquele tempo. E foi extremamente maduro o namoro. Mas não foi o que Deus queria para a minha vida como um todo. Mas eu aprendi a namorar e a viver a realidade do namoro cristão ali, naquela ocasião. E hoje eu posso dizer que eu estou noivo graças a tudo que Deus fez e as experiências que eu passei também em Deus. Então, através da oração. Eu vou falar primeiro como começar. O que você tem que fazer antes? Primeiro, já que é em oração, reze por você. Primeiro passo. Reze por você. Escreve aí, anota, coloca em qualquer lugar. Por você. Por quê? Antes de querer dar Deus para o outro, eu preciso ter Deus dentro de mim. Eu sempre faço a comparação para quem está querendo começar a namorar, para quem acha que realmente essa é a sua vocação, fez o discernimento. Inclusive, eu indico para você procurar um diretor espiritual para te orientar. É muito válido. O meu diretor espiritual é um ser humano que me ajuda demais. Ele vai celebrar o meu casamento, inclusive. E ele me acompanhou durante toda a minha trajetória. O primeiro passo, reze por você. Você precisa estar cheio de Deus. O namoro santo é um namoro cheio de Deus. Mas antes de dar Deus para o outro, eu preciso ter Deus. Eu sempre faço essa comparação. Se uma pessoa me pede um dinheiro e eu não tenho, como que eu vou emprestar um dinheiro para ela?
Não tem como. A pessoa me pede R$ 100, eu vou tirar R$ 100 da onde? Então, antes de procurar ajudar o outro, eu preciso estar bem. E aqui eu não estou falando que você tem que estar santo, porque santo, ele nunca vai estar. Precisa estar cheio dos princípios e da vontade de ser de Deus. Então, o primeiro passo, reze por mim. Por mim, por si mesmo. Isso não é egoísmo, isso é autocuidado. É zelo, carinho. Cuidado com a imagem e semelhança que você é, por mim. Segundo passo, reze pela pessoa. Nós precisamos rezar pelo outro. Geralmente, nesse tempo de conhecimento, eu falo porque eu vivi isso. Eu rezei por mim, rezei muito por mim, porque eu sabia que eu poderia estar cometendo um erro ou não, né? E aí eu rezando por mim, pela minha vida, pelo meu chamado, pelo meu ministério. Depois de rezar por mim, eu fui lá e comecei a rezar pela Sara, pelas feridas da Sara. Eu lembro que a gente ficou cerca de 2 meses rezando. Eu rezava por ela. E eu não estou falando aqui que você tem que avisar a pessoa, não. Às vezes você vai rezar lá no cantinho. Você vai rezar na sua casa. Porque você está sentindo que talvez está começando a despertar um sentimento diferente. E aqui eu quero deixar claro, não é errado gostar, não é errado achar bonito, tá? Tem gente que fala assim, eu não. Se eu falar que ela é bonita, eu tô pecando. Ah, então, misericórdia. Eu não posso, nossa, não posso achar uma menina bonita, eu não posso achar um rapaz bonito, eu não posso. Eu posso dizer que o problema. Gente, os elogios, o natural, é algo belo. Então, esse é o segundo tópico. Reze pela pessoa. Talvez a pessoa que você está querendo namorar, antes de começar o namoro com você, ela precisa passar por um processo de cura interior. E você vai ser o intercessor fiel dela. Eu falo porque eu rezei pela cura interior da Sara muito antes da gente ser namorado. Muito antes. Eu conheci a Sara em 2014. E eu me tornei amigo dela lá e orei e oro até hoje pelas feridas dela. Nós precisamos rezar pelo outro. Então eu me encho de Deus, eu luto para encher o outro de Deus. E o terceiro passo. Então o primeiro passo, por mim, pela pessoa. E aí sim eu entro no X, no ápice de quem está discernindo o namoro. Eu rezo com a pessoa. Você quer saber se a pessoa realmente é de Deus? Chega nela, e aqui eu estou falando que é um tempo de oração, tá? Eu estou falando que nesse tempo aqui você não fica, você não sai beijando, você não sai. É um tempo de discernimento. É um tempo de você ir para a missa junto, é um tempo de você sair para tomar um sorvete, é um tempo de você conversar, é um tempo só, mais nada. Nesse tempo é o ápice quando você chega no com a pessoa, que é aquele convite, né, para quem realmente é de Deus. Você quer rezar comigo? Você aceita rezar comigo para a gente saber se é vontade de Deus? Olha para mim. Não é para você virar para a pessoa e falar assim, ó, vamos rezar para namorar. Não existe isso. Nós vamos rezar para saber se Deus quer que a gente namore. A confirmação para o meu namoro e hoje noivado e amanhã casamento, meu e da Sara, veio através da boca do meu diretor espiritual numa homilia que ele nem sabia que ele estava pregando para mim. Porque Deus confirma. E eu posso te dizer, tem muita gente que não consegue ter esse tempo de discernimento porque pula fora nesse passo. Eu quero dar um breve testemunho para você entender. Uma vez uma jovem me procurou e falou assim, Marcos, eu rezei muito por mim, eu estou bem, eu estou caminhando firme, eu rezei pela pessoa, eu sinto que a pessoa está bem, está na graça, mas eu ainda tenho alguma dúvida. E eu falei para ela, falei assim, que tal você chamar ele para fazer um momento de oração e vocês fizerem um propósito de oração juntos? Chama ele para fazer um jejum de Daniel, que é 21 dias. Chama para poder, sabe? Chama a pessoa para pagar o preço. O que muito... Tem uma frase de Santa Teresinha, o que muito custa, muito vale, eu acho, não sei. Alguma coisa do tipo, não me lembro. Esqueci agora. Se algo é valioso, deve-se pagar o preço. Então você pode chamar. Pode chamar. Assim, ó, vamos rezar. E eu falei para ela, você vai ter certeza que esse rapaz é de Deus quando você chamá-lo para rezar. Jesus amado. Quando ela falou assim que chamou ele para rezar, deu 3 dias de oração, ele falou assim que não estava aguentando mais, que o que ele queria era dar um beijo nela. Ela falou, não, eu vou esperar. E aí ele deu sábado, isso ela me falou no domingo, deu no outro sábado ele pulou fora. Sumiu da vida dela. E aí quando ela me procurou, ela estava chorando, eu falei, eu achei que ele era o meu José, não sei o quê. E eu falei, fica tranquilo, minha filha, que foi livramento.
Porque se esse homem não foi capaz de te esperar uma semana rezando, ele não vai ser capaz de esperar até o casamento. E é simples. Quando eu rezo com uma pessoa, eu já não estou rezando para namorar, estou rezando para perguntar se Deus quer que eu namore. Ai, como é que eu vou saber que Deus quer que eu namore? Através da palavra de Deus, através da conduta dessa pessoa. Olha o jeito que ela tá com você, olha o preço que ela paga com você. Eu e a Sara fez jejum de Daniel, rezou mais 7 dias depois, fez cerco de Jericó, fez mais não sei o quê. Depois de tudo isso, a confirmação veio através da boca do nosso diretor espiritual, numa homilia, onde a gente estava numa missa servindo ao Senhor, e também na palavra de Deus através de um versículo bíblico. Porque nós já estávamos rezando juntos. Então, rezo por mim, pela pessoa, com a pessoa. Se ela passar por esses 3 passos, aí entra um namoro. Aí você pode preocupar em começar a namorar. Antes disso, se encha de Deus o máximo que você puder. Eu sempre oriento isso para os jovens, sabe? Fala, gente, se encha o máximo que você puder de Deus. O máximo. Até a tampa. Ah, mas nossa, eu vou perder tempo, eu tenho que sair, eu tenho que procurar uma namorada. Fica tranquila. Fica tranquilo. Se encha de Deus, porque o verdadeiro relacionamento de Deus está aos pés de Jesus. E eu digo isso, se dentro da igreja hoje, com tudo que tem, já é difícil encontrar uma pessoa de Deus, imagina fora dela. Então, preocupe em procurar lá. E aí, depois que eu comecei a namorar, houve o pedido, Marcos, como eu vou viver um namoro santo? 2 pontos. Oração e fuga. A vida de quem vive o namoro santo é de muita oração e fuga. Eu digo isso porque não estou falando que você vai ter que viver fugindo e achando que tudo é do demônio. Eu e a Sara, nós não deixamos de namorar. Eu vou ao cinema, eu lancho, eu abraço, eu beijo, eu tenho carinho, eu tenho cuidado, eu tenho zelo, mas com muita prudência. Os lugares que eu vou, eu não levo a Sara para poder ficar sozinha comigo num beco escuro em cima do capô de um carro. Eu sei que vai dar merda. É pronto, isso é verdade. Então, a palavra de Deus no capítulo 21 do livro de Eclesiástico vai dizer que nós precisamos fugir do pecado como se foge de uma serpente. E o livro a carta de Tiago vai dizer que nós precisamos orar um pelos outros para que nós sejamos curados. É o tempo todo em oração e vigilância. É isso que eu oriento para a juventude hoje. Mas não se acanhem em achar o belo no natural. E eu digo isso com muita propriedade. Você não vai errar se você achar uma pessoa bonita. Olha, eu posso dizer com muita franqueza, vai ter que ter uma química. Você vai gostar do cabelo, você vai gostar do jeito, você vai gostar da voz, do olho, do corpo até. Mas eu digo isso com muita tranquilidade no meu coração. O namoro santo é aquele que vive um sobrenatural poderoso e um natural equilibrado. Se nós vivemos o sobrenatural com poder e vivemos o natural equilibrado, a gente vai chegar lá. E um casamento construído sobre a rocha é dessa forma. Então nós não podemos deixar que as coisas fiquem desordenadas, né? Então eu tenho uma experiência que hoje eu vivo, inclusive hoje é dia de fazer isso, né, entre eu e a Sara. A gente tira um dia da semana onde a gente passa o dia em oração e jejum e no final do dia a gente tem um grupo de oração a 2, onde eu e ela rezamos juntos pela santidade do nosso relacionamento. E eu digo isso que isso tem nos ajudado. São 2 anos já, mais de 2 anos, nós estamos noivos, e isso tem nos auxiliado. E o que eu quero pedir para vocês, não é que vocês definam um dia como eu defini, é que vocês encontrem um ritmo do relacionamento de vocês. Mas vigiem, tomem cuidado. Lembre daquilo. Antes de procurar qualquer namorado de Deus, eu preciso estar cheio dele, cheio de Deus. Eu preciso ser de Deus. E outra coisa, o namorado de Deus vai estar aos pés de Deus. Ele vai ser. Eu não precisei sair para boteco para procurar namorada. Eu não precisei ir para show para procurar namorada. Eu não estou falando que isso é do demônio, do capeta, não. Você entende como você quiser. Mas eu não precisei ir a esses lugares para poder buscar a minha namorada e hoje noiva. A minha namorada estava fazendo um cerco de Jericó aos pés de Jesus sacramentado quando eu entrei na vida dela. E eu entendi que se o namoro santo tem que ser vivido, ele tem que ser vivido e encontrado aos pés de Jesus. Então, oração o tempo todo, gente. Mas não fica bitolado. Ai, meu Deus, eu não posso sair, eu não posso lanchar, é o tempo todo.
Não, você é doido. Eu gosto de fazer, assistir um filme, comer uma pipoca, lanchar, eu gosto de comer, quem sabe, me conhece, sabe, eu amo comer, comer é de Deus, povo. Tem que comer, e sai, come, vai conversar, sabe? Vai para um parque, vai rezar um terço, dá um abraço, dá um beijo com prudência, pelo amor de Deus, tenha cautela nisso. Com discernimento, sabe? Cuidado onde você namora, de que forma que você namora. O povo de hoje fala, ai, não pode, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pode, depende daquilo que significa não pode. Eu, por exemplo, passou de determinado limite, eu já sei, um padre uma vez falou para mim, se você pensa, será que é pecado? Já é. Porque se não fosse, você não estava com essa dúvida. Então eu digo, gente, toma cuidado, o namoro santo é algo muito belo. Eu não me arrependo de ter me doado para viver esse namoro que luta para ser de Deus. E outra coisa, acostume-se com as falhas e os erros que muitas vezes vocês vão encontrar. Você vai esbarrar num defeito de caráter que você fala assim, nem não acredito que esse ser humano era de jeito. Nem, olha lá pra você ver, eu achei que ele fosse perfeito, que ela fosse perfeita. Não é. Vai esbarrar numa limitação. E outra coisa também que eu preciso orientar. Opa, quase caiu aqui. Outra coisa que eu preciso orientar com muita cautela. Credo, o vento impetuoso está derrubando o celular aqui, peraí, então. E aí, outra coisa que eu preciso orientar com muita calma. Não tenham pressa, tá? Eu tô com 7 anos de caminhada agora. Vou fazer 7 anos. 7 anos de ministério, de caminhada de doação. Eu vim conhecer a pessoa com quem eu vou casar há 2 anos e pouco atrás. Conhecer, assim, né? Investir no namoro. Mas a minha amizade com a Sara é desde o primeiro ano da minha caminhada. E eu digo que vocês não precisam ter pressa, não é? Quer dizer que você vai ficar de molho eternamente. Presta atenção nessa dica, esteja atento aos sinais. Tem gente que me procura e fala assim, eu não sei, cadê minha namorada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas também, se é um brucutu, você não dá brecha. A pessoa não consegue se abrir a nada, não consegue se abrir a um elogio. O Fernando Gomes, o autor desse livro aqui, ó, e também do projeto Amor Autêntico, ele fala que nós temos que se abrir aos sinais naturais dentro de uma possibilidade de um relacionamento de Deus. O que são os sinais naturais? A gente acha que isso não tem. Mas você vai... Sabe aquele clima? Você olha, gosta do sorriso, você devolve o sorriso, você tem charme, tem química. E eu não estou falando... Teve uma vez que me perguntaram assim, não, mas para saber se tem química eu tenho que beijar. Deixa eu te falar um negócio. Eu fui conhecer o beijo da Sara quase 3 meses depois que a gente estava rezando, já tinha pedido ela em namoro. E eu tinha certeza que havia uma química. Eu não precisei dar um beijo nela para saber disso, não. O olhar disse isso, o jeito que ela falava, a forma como me tratava, a docilidade, o fato dela ser meiga, bonita, maravilhosa, porque eu acho a minha noiva hoje linda, maravilhosa. E isso não é errado, o povo tem que saber lidar com o natural. Esteja atento aos sinais. Às vezes tem gente que, não sei quantas pessoas já falou que você é bonita, que você é linda, com respeito, com carinho. Pessoas de Deus até já estiveram dispostas a começar algo com você e você só dando patada nos outros. Eu era um desses, que vivia, assim, lógico que hoje, graças a Deus, as coisas se organizaram, mas eu digo mesmo, enquanto eu não fiz eu tô fazendo merchan não, mas esse encontro 100 anos da manhã foi uma formação que me fez me abrir a entender que eu era humano. Que a minha carne, mesmo que tenha uma tendência pecaminosa, é natural eu sentir atração e olhar para uma pessoa e me atrair por ela, e posso até dizer que essa talvez seja o primeiro sentimento que você vai ter, e isso não é errado. O problema, capítulo 6, se eu não estiver enganado, do livro dos Jovens Sarados do Padre Léo. Aprenda a canalizar os seus desejos para Deus. E uma vez um sacerdote me disse, eu confessava para ele, que eu sentia muita vontade de ter uma vida de casado. Sabe? Que eu sentia vontade de acordar do lado da minha esposa, de dormir, que eu sentia vontade, sonhava com o fato de ter ali a relação entre os esposo e esposa, e eu falei para ele, falei assim, padre, eu acho que isso é pecado. E ele falou assim, você não pode falar isso, Marcos. O seu ser homem
a sua vocação, que é ser pai, ser marido no futuro, te possibilita hoje desejar isso. Você não pode matar isso. Só que você não pode desaguar esse desejo agora. E ele falou, aprenda a canalizar os seus desejos para Deus. Eu me lembrei a frase do livro do Padre Léo, que lá ele ensina. Nós precisamos saber pegar esse desejo e falar, eu quero ser um pai, eu quero ser uma mãe, eu quero ter um namoro, eu quero ter um relacionamento segundo o coração de Deus, mas eu não preciso matar a minha vontade para poder fazer isso. Eu preciso canalizá-la para Deus. É claro que em determinados momentos você vai ter que matar. Quantas vezes? Gente, perdi as contas. Banho gelado, penitência, jejum. Tem dias que eu programava para ver a Sara e eu falava, hoje eu não vou ver ela. E ela falava, por quê? Eu falei, porque hoje não é dia. Porque se a gente se conhece. Mas a gente também tem que entender que não é errado. Eu acho a Sara linda, maravilhosa. E ela fala que eu sou bonito também. Então, obrigado. Então, e isso não é errado. O povo hoje fala assim, ai, Marcos, eu olhei, eu me apaixonei pelo sorriso dele. Ai, será que isso é errado? Eu achei o sorriso dele lindo, dela lindo. Eu falei, não, uai. Você tá achando que você é anjo? Você vai olhar e vai falar assim, oh, ai, que sorriso bonito, que Deus te abençoe. Não, você vai olhar e vai... Essa atração é algo natural em nós. E para viver um namoro, você vai ter que sentir isso por alguém. Você não vai namorar alguém que você não... Sei lá, que você acha feio, que você acha que não faz o seu tipo, vamos assim dizer, né? Eu não encaixo muito nesses rótulos, não, mas acho que deu para entender. Então, o namoro santo, ele precisa viver o natural de forma equilibrada e um sobrenatural de forma poderosa. Ou seja, você tem que viver um namoro de forma natural, sim. Saia, vai no cinema, coma uma pipoca, conversa, saiba ter prudência nas carícias, nos carinhos, né, no beijo, no abraço, aonde você namora, que hora que você namora, de que forma que você namora, mas também vive um sobrenatural poderoso. Eu falo com propriedade. Como é bom rezar com a Sara, sabe? A gente pega o violão, vai para um lugar e é chanda, é fogo. O dia que eu tô ruim, ela carca a mão na minha cabeça, ora por mim. O dia que ela tá precisando, é eu que rezo por ela. E desse jeito a gente vai tocando o relacionamento segundo o coração de Deus. Não quer dizer que nós nunca tivemos falhas. Já teve um momento, sim, que nós precisamos correr, literalmente correr, ir embora, procurar o sacerdote para recomeçar mais uma vez. Eu não estou dizendo que nós... Às vezes você vai ter que esbarrar na limitação, você fala assim, nossa, caraca, mesmo que eu não tenha feito nada, minha cabeça pensou, arquitetou, então já é pecado, vai lá, confessa, volta, recomeça, porque é isso que é uma luta. O namoro cristão, ele passa por isso. E muita gente não fala sobre essa realidade natural, sabe? Eu não estou falando que você pode pecar o tanto que você quiser. Não estou falando isso. Você vai lutar até o último momento. E tem coisas que... que eu digo isso, cada casal de namorados vai ter que descobrir qual é o seu ritmo, de que forma que tem que chegar. Tem casais, por exemplo, que eu conheço, que optaram por não ter o beijo, não ter nenhum tipo de carência. E é o jeito que eles optaram. Não vou dizer que o beijo é do Satanás. Depende do beijo. Tem uns que é do cão mesmo. Mas eu tô dizendo assim, cada casal descobre. Tem casal que fala assim, não, eu não dou conta. Tudo bem. Tem casais que já falam, não, Marcos, eu consigo viver com um beijo porque eu sei dosar. Eu tenho um beijo que não precisa ser aquele negócio que eu fico sabendo até da janta do outro no outro dia. Sabe? Desculpa, Otávio. Tô sendo franco aqui. Mas não precisa. Agora tem gente que tem que ter prudência. O abraço, a carícia, tudo isso é dosado segundo os limites que nós vamos descobrindo. É por isso que o namoro é tempo de conhecer. Conhecer também as fraquezas do outro. Talvez o outro tenha uma ferida lá na infância que faça ele ter hoje uma dificuldade tremenda de viver a sexualidade dele. E você, como namoro, como namorado, como namorada, vai ter que entender que é só a fraqueza dele ou dela, que você vai ter que vigiar mais do que o normal e vai ter que fugir mais do que o normal. Mas para isso tem que namorar, tem que conversar. E muitas vezes os namoros de hoje, estou dizendo de uma forma geral, até mesmo os namoros de dentro da igreja, que se dizem de dentro da igreja, não conseguem reconhecer a fraqueza do outro. Então, acredito que nós temos que rezar nesse sentido, de buscar saber qual é o conceito e para onde nós devemos desaguar, né, dentro dos nossos relacionamentos. O namoro santo, ele começa antes de namorar. Começa antes de namorar porque eu preciso rezar. Rezar por mim, rezar pela pessoa, rezar com a pessoa. Né? Eu preciso saber que eu tenho Deus. Eu estou cheio de Deus, a ponto de eu ajudar o outro. Gente quebrada não ajuda gente quebrada.
Então eu preciso estar cheio de Deus. Depois, a outra pessoa precisa estar cheia de Deus. Essa pessoa que eu estou querendo namorar, ela tem princípios cristãos? Ela tem princípios que de fato me levam para Deus? E depois eu rezo com ela. E aí, meu amigo, se passar por esse triagem, com toda a maestria, carinho, com a bela de uma direção espiritual, seu padre te dando a bênção, é muito difícil de você errar. Né? É muito difícil de você dar um tiro que sai pela culatra. Mas que Deus possa, de fato, nos dar essa graça, né? De, de esperarmos o momento, a hora e até mesmo a pessoa certa. Sim. E você falando aí, no meu caminho vocacional da comunidade, a gente vive muito isso, sabe? Porque a gente Uhum, aprende, antes da gente namorar, eu não namoro ainda, não uhum, posso ainda. Antes da gente namorar, a gente tem que primeiro estar preparado, porque não adianta você querer namorar uma pessoa se você não está pronto para um relacionamento. Se você não tem, por exemplo, a gente vive numa sociedade que as pessoas se encontram. Enquanto você não se abre para Deus, para que Deus possa vir e curar suas feridas, não digo que vai curar todas, porque isso aí é só uhum. com conhecimento. Enquanto você não curar a maioria das suas feridas, você não está pronto para ter uma responsabilidade sobre a vida da outra pessoa. Porque enquanto você Com está em certeza. dois, você é responsável também pela salvação e pela vida da outra pessoa. Se vocês caírem, vocês estão se condenando, Uhum, seja em qualquer área. E igual você falou, a gente não pode dar o que a gente primeiro tem que ter. Como é que eu vou dar alguma coisa se eu não tenho? Eu tenho que me encher de Deus, eu tenho que rezar, eu tenho que ter uma vida de oração, eu tenho que ter confiança naquilo que Jesus fala para mim, eu tenho que ter uma intimidade com Ele para escutar a voz dele, para que depois eu possa levar Ele para as outras pessoas. E quando eu tô cheio dele, aí sim, aí eu tô pronto. Só quando eu tô cheio uhum. dele. Por isso que eu falar, o pessoal da live vai falar, ele vai falar de novo do celibato formativo. Vou falar de novo. Porque o celibato formativo é um tempo muito importante quando a gente se preocupa só em estar cheio de Deus. A gente esquece essa parte sentimental, essa parte amorosa, para que a gente foque somente em Deus. Um tempo que a gente tira Sim, para oração, para escuta, porque muita gente entra no caminho de namoro, mas nem sabe se aquilo é a vocação dele. No tempo que você exatamente. tirou para estar só com Deus, você vai discernir a sua vocação. Porque milhares de vocações são atrapalhadas porque as pessoas pulam etapas. Igual você falou, antes de começar a namorar, tem todo um rolê, todo um processo. Se a gente pular essas etapas e atrapalhar, a gente vai começar a atrapalhar. De tudo que começa errado, termina errado. Então a gente não pode pular etapas. É uma coisa que eu aprendi que é muito real na nossa vida. A gente tem que viver as nossas etapas. Se minha etapa agora é viver só com Jesus. Vamos viver bem esse tempo. Para depois que eu passar essa etapa, eu for curado aqui nesse tempo, aí na próxima etapa eu esteja pronto e preparado. Igual você falou, quando você tem um namoro que não é de Deus, para você levar a espiritualidade para esse namoro é muito difícil. Eu É sei muito porque eu difícil. vivi isso. Eu vivi as duas fases já. E assim, para você, quando você tem um namoro que não é de Deus, para você levar a pessoa te tira em vez de você levar. Pode saber isso. Em vez de você levar ela, ela que vai te tirar. Pode ter certeza na sua mente, no seu coração, que não vai dar certo. E acaba sempre, Jesus acaba e te leva para outro caminho. Porque isso não dá certo. Nunca dá. E uma das coisas que eu anotei, e você já falou, é importante, muito importante ter oração. A oração é a base de tudo, sempre. Seja você antes do namoro, seja você no namoro, seja você no matrimônio, em qualquer outra área da sua vida, a oração é de suma importância, é alimento. Como é que você pode viver, por exemplo, eu vou passar o dia sem me alimentar, você vai ficar fraco. Se você não tiver uma vida de oração, um alimento diário, você vai estar fraco. Seja para fugir das tentações, seja para ajudar o outro, não vai dar. Tem que estar alimentado. A oração é importante demais. Cumplicidade, Com você tem que certeza. ser cúmplice do outro. Você tem que ajudar o outro. Ele está com dificuldade, vamos rezar para que Jesus possa nos mostrar o caminho. Ser cúmplice. Eu estou pensando nisso aqui, o que você acha? Um relacionamento é isso, você dividir. Não carregar sozinho, você dividir. Exatamente. Você pega a cruz igual Simão Sirineu ajudou Jesus, sem dividir a cruz. Começar a aprender a Uhum. dividir. Porque no matrimônio, você vai dividir, vai ser um só e vai carregar junto. Exatamente. O namoro é um tempo de aprender. Aprender e conhecer. Não conhecer demais, mas Uhum. conhecer para que você possa carregar a cruz junto.
Uhum. E você também tem que se conhecer. Para você fugir daquilo que é um de queda, você tem que se conhecer Uhum. primeiro. Porque senão você não se Exatamente. não, aqui não, ainda consigo, depois já tá na bosta. Não adianta. Primeiro, a gente tem que ter na nossa cabeça isso. A gente tem que rezar para que Jesus nos mostre quem a gente é, as nossas falhas, onde a gente é fraco. A gente pode ter a noção, mas Jesus nos dá a certeza. Eu acho que Exatamente. Eu eu acho acho interessante esse passo. Essa parte de se conhecer é muito importante na realidade do relacionamento. Porque isso te faz saber onde é que você vai pisar e onde é que você não vai, né? Ah, não, por aqui eu sim, posso. Às vezes a pessoa pode, mas você não pode, ela vai ter que viver o amor e falar assim, como ele não pode, então eu não vou nem pisar lá, porque eu sei que lá é uma área limitada. Eu sim, digo isso porque a cura interior nos mostra isso. Os processos de cura interior que a gente vive antes de namorar. Como eu disse, o namoro santo ele começa antes de namorar. Não é depois que namora ele se torna santo. Ele já era ou não era antes de ser namoro, né? Ele desabrocha da amizade, primeiro começa na vida de solteiro, né, Thales? Na vida de solteiro da gente, a gente tem que viver uma vida de retidão. Depois vai para a vida a dois, como amigos, como comunidade, como tudo. Depois que vai desaguar em alguma vocação específica. Às vezes você está sim, pensando, eu quero um namorado, eu quero uma namorada. E às vezes nem isso é a sua vocação. Né? A gente precisa se conhecer, de fato. Discernir. fato. E tem que se conhecer. Igual a gente fez uma live sobre sexualidade com um casal aqui, com o Igor e a Toane. E eles falaram assim, ó, pra você que quer namorar, ou seja, enquanto homem ou mulher, você quer achar o seu namorado, primeiro olha se a pessoa te passa segurança, se ela é de Deus. Uhum. Se você tem um olhar de segurança nessa pessoa, porque não adianta você entrar num relacionamento que você tem dúvida, que a pessoa não te passa Tá- segurança. É. Nada balanceado não dá certo. Nada que não é balanceado não dá Uhum. certo. Você tem que, igual, nós homens, enquanto homens, temos que passar a imagem de segurança, de rocha, de proteção. A mulher igual foi falado, tem que passar segurança de cuidado, de carinho. Brandura, né? Uma docilidade, assim, é de fato, né? Você precisa conhecer, de fato. E aí, por isso que eu falo, gente, tem que começar lá na amizade, porque você conhece isso é sendo amigo. Eu já tinha no meu coração que a Sara tinha essa vocação a ser mãe, a ser esposa, a ser, de fato, essa pessoa que transmite essa feminilidade, né? É natural, antes delas namorar comigo. A gente já imaginava isso, e isso foi só desaguando, e hoje, graças a Deus, namoramos e estamos noivos e vamos casar pela graça de Deus. Sim, sim. E foi isso. Vamos. Ah, Alguém da live aí tem perguntas? O Marcos aqui, ó, é o professor aí, pode perguntar. vamos esperar aí, galera. Perguntar uma coisa. Tem tempo ainda, ô Thales? Como é que estamos aí de horário? Nem, eu falei demais, né, irmão? Nossa live agora. A gente inicia outro para responder as perguntas. Tá, então beleza. Fica ligado aí, galera. Vamos entrar. Nossa senhora, mas tem uma galera comentando aqui. É porque eu tava falando demais, né, Thales? Desculpa, irmão. Não, de boa.